aí, pessoal, beleza? Um privilégio tremendo ter você aqui com a gente nesse momento. O meu nome, como você sabe, é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião. Eu quero começar de uma maneira um pouco diferente hoje, né? Eu vou ler um salmo e aí depois nós vamos orar juntos, pode ser? Beleza, então. O Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. De dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Essa é a palavra do Senhor. É um salmo tremendo, muito forte. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Todos os que um dia se arrependeram dos seus pecados, os confessaram e se entregaram ao senhorio de Jesus, conhecem essa sensação maravilhosa de ser perdoado. Parece que nós deixamos todo o peso, toda a carga negativa, todas as amarras da vida e da opressão que nos faziam infelizes para trás. É um verdadeiro milagre receber perdão. O salmista continua dizendo: feliz é aquele cuja consciência é sempre sincera. Ih, dizia um pessoal que eu conhecia. Se você conhecer alguém cuja consciência é sempre sincera, pura e imaculada, por favor me apresenta, porque eu quero conhecer essa santa pessoa. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela nos aponta para um caminho maravilhoso, um caminho de amor, de paz, de comunhão, de perdão. E quando nós caminhamos perto de Deus, nós nos sentimos tão protegidos, tão corretos. É quase uma sensação de que nós vamos virar anjos a qualquer momento. Mas aí vem a palavra de Deus e nos lembra quem nós realmente somos. Como somos limitados, erráticos, desobedientes e naturalmente incapazes de vivermos como Deus quer. Por nossas forças só fazemos bobagem. Nós naturalmente somos um bando de vacilões. Mas eu dou graças a Deus por isso, porque é justamente porque nós somos pecadores ilimitados, constantemente necessitando de perdão e de renovo, que nós nos reunimos aqui. É porque nós somos lembrados pela palavra de Deus da nossa imperfeição, né? E por isso somos direcionados para Deus, para a sua graça, para o seu renovo. E ao mesmo tempo isso nos faz humildes, porque nós sabemos então da importância da comunhão, da amizade, sabemos da importância de nos sujeitarmos uns aos outros, porque nós sabemos que ninguém é melhor do que ninguém. Eu duvido muito que a nossa consciência esteja sempre sincera, limpinha, tranquila e reluzente. Então eu dou graças a Deus por saber que o caminho dele é perfeito, que o perdão dele está disponível constantemente a todos nós. E eu dou graças a Deus pelo privilégio que nós temos de nos reunir, ainda que virtualmente, para adorarmos a Deus e crescermos juntos na fé. Graças a Deus porque, como diz o salmista, eu confessei todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. E tu, ó Deus, perdoaste os meus pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tua graça e misericórdia, pelo teu amor. Nós nos apresentamos diante de ti, Senhor, confessando os nossos pecados, seja por atos, palavras ou pensamentos, e clamamos, ó Deus, por perdão. Te clamamos por renovo, por transformação. Que o pecado não seja o nosso mestre. Que venhamos a aprender com os nossos erros, que tu venhas a mudar, Senhor, as nossas atitudes, que verdadeiramente nós consigamos caminhar na tua direção, sem vacilar. Felizes são os que têm os seus pecados perdoados, felizes são os que podem se reunir para te adorar, felizes são os que podem conversar abertamente uns com os outros, sabendo que receberão amor e não condenação. Ajuda-nos a sermos pessoas que oferecem amor e não ódio, que oferecem amor e não rejeição. Obrigado pela tua misericórdia, pela esperança que encontramos em ti. Obrigado porque em ti encontramos um amigo que sara as mãos feridas, que nos livra das algemas, Senhor. Um amigo, um Salvador, um Senhor. Recebe as nossas vidas, os nossos sonhos, as nossas frustrações
e que teu toque transforme tudo que está podre e que aperfeiçoe os nossos caminhos. Receba essa reunião e fala conosco, nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Marcos. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?
Pessoal, é chegado o momento de ofertas e dízimos. Como vocês sabem, a pandemia pegou em cheio a todos nós, né? Instituições sem fins lucrativos e com gastos altos, como a nossa igreja, né? Pegam, e aqui eu me refiro à igreja em geral, né? As igrejas, as agências, os seminários, enfim. Naturalmente houve uma queda forte na arrecadação. Por isso eu quero agradecer a você que se manteve fiel, contribuindo com a nossa missão, né? A minha oração é que um dia você descubra o prazer em ofertar, todos vocês, né? Por anos eu tinha, sinceramente, um olhar muito objetivo sobre dízimos e ofertas. Eu pensava mais ou menos assim: bem, se eu quero assentos confortáveis e ar-condicionado, o mínimo que eu posso fazer é contribuir, né? Eu pensava muito assim. Por exemplo, se eu quero ministérios funcionando, música boa, né, os necessitados sendo assistidos, o mínimo que eu posso fazer é ajudar. Até o dia que eu entendi a oferta e dízimo como um ato de adoração. A oferta e o dízimo deixaram de ser um investimento, uma troca de favores, e passaram a ser um ato de entrega. É como se eu estivesse dizendo para Deus que o mundo material não é mais importante do que a minha vida e a saúde espirituais. Foi aí que eu comecei a ofertar com alegria e com a consciência leve, né? Isso é tão forte em minha vida que quando eu me afastei da igreja, quem nunca, né? Eu colocava o valor do dízimo na poupança. Para o dia que eu voltasse a congregar numa igreja e adorar a Deus, que eu pudesse entregar. Na minha cabeça não fazia sentido eu ofertar se eu não estava lá para adorar. E sim, quando eu me reconciliei com Deus, eu entreguei tudinho. Né? Então consulte a Deus e conferte com alegria. Né? Basta visitar firstchurchmiami.org/online giving. Né? E aí você pode fazer sua oferta. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Vamos aos avisos de hoje. Primeiro, eu quero convidar você a curtir e frequentar duas páginas no Facebook. As duas são nossas. A primeira página é a Primeira Metodista Brasileira e a outra é a First Church Miami, a nossa igreja mãe. Tem algumas atividades muito bacanas que eles estão liderando, né? E eles contam com a nossa participação, né? Por exemplo, no dia 30 desse mês, nós teremos o Trunk and Treat, que é uma maneira que nós temos de nos conectar com as crianças e com as famílias que comemoram Halloween aqui nos Estados Unidos. Pastor, você comemora Halloween? Sim, acho super legal. Mas o diabo é do diabo. Não, não acho não. Obrigado de nada. Seguimos. Como nós não tivemos o filme ao ar livre, né, a Movie Night, por causa da chuva, a ideia é que no Trunk and Treat a gente tenha um filme lá, um drive-in, especialmente para as crianças. Nós vamos assistir Coco, que é um filme excelente para a gente aprender sobre a cultura mexicana. Então marca aí, dia 30 de outubro, sexta-feira, a partir das 5:30 da tarde, no estacionamento da First Presbyterian da Brickell, em Downtown Miami. Trunk and Treat com filme e desenho. Tá joia? Quero também anunciar que semana que vem eu começo com uma nova série de mensagens chamada Investimentos de Alto Rendimento. O Diogo vai ficar de cabelo em pé com as aulas de investimentos que eu vou oferecer por aqui. Claro que não, brincadeira, né? O especialista é ele. Bem, mais ou menos aqui tem uma coisa, que nessa série, Investimentos de Alto Rendimento, nós vamos te ajudar, te encorajar a investir tempo, energia, planejamento e dinheiro na sua família, para o seu bem pessoal e o bem da sua família, né? Eu vou me basear nesse livrinho aqui, cadê o livrinho? Oikonomics. Oiko é o grego para household, para casa. Oikos, no conceito do mundo antigo, não significa imóvel, significa o lugar onde você mora, com as pessoas que moram com você, incluindo familiares e os agregados. Tá? Sabe aquela coisa que tinha antigamente, família toda morava no mesmo quintal, puxadinho atrás de puxadinho? Então, mais ou menos isso. Esse era o conceito de oikos. Então, para uma oikos funcionar, é preciso que tudo esteja bem arrumado, organizado, estruturado. Né? Misturando com os conceitos de economia, nós vamos falar sobre capital espiritual, capital físico, capital de relacionamentos, capital intelectual e, por último, capital financeiro. Tá? Que ensinamentos a Bíblia nos traz sobre essas 5 áreas. Nossa oração é que Deus abençoe ainda mais a sua vida com essa nova série de mensagens. Você não pode perder e deve ainda por cima convidar mais pessoas para assistirem com a gente, beleza? Então, beleza.
Pessoal, hoje eu não vou pregar, eu já falei muito, né? O que não importa, né? Na verdade, porque eu gosto de falar, então não faz diferença. Mas hoje nós vamos apresentar um formato de culto que nós aqui em Miami gostamos, é o culto mesa redonda. Né? Uma vez por mês nós fazíamos um culto onde a pregação consistia, na verdade, de cada pessoa compartilhando suas opiniões, suas visões sobre determinado tema trazido pelo pastor. Eu escolhi conversarmos um pouco mais sobre o Salmo 23, sobre o qual eu preguei na semana passada. Basicamente, eu pedi para algumas pessoas compartilharem umas experiências especiais com o Salmo 23, ou alguma coisa que chamasse a atenção delas sobre essa passagem tão famosa, ou se havia alguma coisa da pregação que tenha chamado a atenção, ou que tenha sido confusa, alguma coisa específica, né? Ou seja, eu ofereci algumas questões apenas para guiar a conversa. O objetivo real é trocar experiências, né? Momentos em que a palavra de Deus fez diferença nas nossas vidas, né? Ensinamentos que nós recebemos da palavra de Deus. E você que está assistindo a nossa reunião via YouTube ou Facebook, já fica o convite. Comenta aí, compartilhe a sua experiência, um ensinamento que você recebeu sobre o Salmo 23 e que tenha feito diferença na sua vida em determinado momento, né? Eu começo então com a leitura do Salmo e aí depois nós vamos ouvir os comentários do pessoal. A Nova Versão Transformadora diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mas mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. E essa é a palavra do Senhor. Fala, sogrinha Denise. E aí, conta pra gente aí, conta pra esse povo o que o Salmo 23 representa para você, né? Como você se relaciona com os ensinamentos desse Salmo. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer estar aqui. Eu tenho assistido todos os domingos. Eu sou uma assistente assídua da Primeira Igreja Metodista Brasileira em Downtown Miami. E estou aqui para compartilhar um pouquinho da mensagem de domingo passado a respeito do Salmo 23. É uma mensagem muito boa, que falou muito aos nossos corações. Salmo 23 é um salmo que eu guardo com muito carinho no meu coração e procuro pôr em prática na minha vida. É um salmo que foi o primeiro capítulo, né, assim, que eu decorei desde pequenininha, desde muito pequenininha. Eu decorei todo o Salmo 23. Não para usar como uma reza, para falar decorado, mas para eu ter ensinamento. E assim, a Bíblia fala que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar, e desde pequenininha eu fui ensinada, e foi o primeiro salmo, o primeiro capítulo assim inteiro, né? Na verdade é um capítulo pequeno, Salmo 23, e eu aprendi ele todo. E eu sempre gostei muito de ensinar quando eu trabalhei com crianças, e meus filhos também. É um salmo que fala do cuidado de Deus conosco, né? Comparado ao cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas, né? O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, que a livra do aprisco, que livra das feras, né? O salmista Davi, ele mesmo antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelhas. E muitas vezes ele precisou enfrentar o perigo para salvar, para defender as suas ovelhas. E eu creio que esse é o papel de Deus nas nossas vidas, nos proteger, nos guardar, nos guiar. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu tenho toda a confiança que todos os meus problemas eu entrego nas mãos dele, sabendo
que seja qual for a resposta, mas ele tem uma resposta e a resposta dele é a melhor, mesmo que não seja a que eu queira no momento, mas eu entendo que o propósito dele para mim sempre é o melhor, que o cuidado dele comigo não cessa nunca. Eu sei que ele me guarda, me protege por onde eu andar. Por onde eu andar, ele está sempre comigo. É uma questão de confiança, né? Eu entrego para ele sabendo que ele cuida de mim e sabendo que o que ele tem para mim é sempre o melhor. Tá? Espero que tenha ajudado e que Deus possa abençoar a sua vida. Não somente através do Salmo 23, mas através de toda a palavra do Senhor, através das palavras que têm sido ministradas aos nossos corações através do pastor Lucas, que tem nos abençoado, tá? Que Deus os abençoe e fiquem na paz. Então, Mada, diz aí pra gente o que chamou sua atenção, né, sobre o Salmo 23, qual a mensagem que você gostaria de compartilhar com a gente aí sobre o Salmo 23. Bom dia, povo de Deus, bom dia, irmãos da igreja. Eu estou aqui para falar do Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito poderoso e é um salmo que acompanha muita gente, porque é um salmo muito forte e que fala muito presente em nossas vidas. O Salmo 23, no versos 1, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito forte essa palavra. E a gente toma posse e isso faz um efeito muito grande na nossa vida. E o verso 4 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então tomem posse desse salmo, tomem posse desses versos e fiquem com Deus. Nath, o que representa o Salmo 23 para você? O que você diria, qual a importância que esse salmo tem na sua vida, né? Como você se relaciona ou se relacionou com esse salmo? Conta pra gente aí. Achei muito interessante a escolha desse salmo. É um salmo muito especial para mim. Eu tenho o costume de deixar no meu telefone algumas mensagens abertas e uma delas é o Salmo 23. Eu acho que os salmos de uma forma geral, eles têm esse poder atemporal, né? Mesmo sendo escritos há muito tempo atrás, eles continuam atuais. E assim como o pastor refletiu no último domingo, o sentido, a mensagem que o Salmo traz, ele pode ir mudando de acordo com o momento que você está na sua vida. Hoje, para mim, o Salmo 23, ele me traz conforto em momentos de desespero, ele me traz esperança quando eu acho que tudo já está perdido. Ele me traz estabilidade quando eu não consigo parar, pensar, respirar, sabe? E é um salmo que eu acho que as pessoas recorrem muito, né? Em momentos de tempestade, e faz a gente acreditar, né? A gente buscar, né? Que mesmo diante do possível e do improvável, tudo vai acabar dando certo, de uma forma ou de outra. E é um salmo que exercita bastante a nossa fé e é um salmo de entrega, né? E aí, Diogão? Fala pra gente, Diogão, se você teve tempo aí de fazer uma meditação, né? Quais as lições que você aprende com esse salmo, né?
O que te chamou a atenção? Quais os insights, esse é o seu termo, quais os insights que Deus colocou no seu coração sobre o Salmo 23? Fala aí com a gente. Bom dia, irmãos, tudo bem? Aceitando aí o convite do Lucas para fazer uma reflexão sobre o Salmo 23 e participar junto com vocês, eu queria comentar, esse salmo ele é realmente muito poderoso, né? E eu acho que ele sintetiza praticamente toda a história, né? Todo o Evangelho, todas as boas novas, né? Ele começa falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele termina dizendo que viverei na casa do Senhor para sempre, né? Dando a ideia de continuidade, de eternidade. Então a reflexão que eu faço é que sempre que a gente estiver sentindo o amor e vivendo o amor que é ensinado por Jesus Cristo, né? Esse amor divino, esse amor de Deus, a gente estará na presença do Senhor. Então, o Salmo começa dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ele já te diz que durante essa vida aqui na Terra, durante essa passagem, você tem um pastor, você tem alguém para seguir, que é Jesus Cristo. Eu acho que seguir a palavra dele, os ensinamentos dele, é o que a gente precisa realmente para ter uma vida tranquila. E ao longo do Salmo 23, ele vem falando desses diferentes momentos que a gente passa ao longo da nossa vida, né? Momentos de tranquilidade, momentos de agonia, quando ele fala, quando eu passo pelo vale da morte, momentos de embate, quando ele fala dos inimigos, mas em todo o tempo, em todas as situações, ele diz que o Senhor estará do nosso lado. E mesmo nos momentos difíceis, né, quando ele fala dos inimigos, por exemplo, ele fala que terei fartura, né? Mesmo diante dos inimigos, eu terei força, terei fartura, meu cálice transbordará, porque na verdade eu acho que o grande segredo da vida é quando a gente descobre o prazer de viver o processo, né? O prazer de viver e o prazer de aprender, amadurecer, se melhorar, ser desafiado pelo processo. E quando a gente aprende que isso faz parte da vida e que Deus está do nosso lado a cada momento, a gente ganha muita força para seguir em frente. E a gente sabe que quando a gente está triste, quando a gente está diante de uma dificuldade, quando às vezes a gente sente, né, que está sozinho, que está abandonado, é o momento que Deus está trabalhando o nosso corpo, trabalhando a nossa mente, nos tornando mais forte e ensinando uma coisa muito valiosa para a gente, né? Eu acho que a vida é uma grande bênção, porque é aonde a gente trabalha o nosso espírito, a gente trabalha a nossa alma, a gente trabalha o nosso corpo, e a gente pode passar por essa experiência terrena aqui para evoluir o nosso espírito e chegar melhorado na casa do Senhor quando estivermos ao lado dele. A gente vive num mundo que é criação de Deus, tudo que está dentro desse mundo foi criado por Deus, foi oferecido por Deus, e a gente tem que realmente louvar a Ele, honrar a Ele, ser muito grato pela oportunidade de ter essa vida tão rica que a gente tem com coisas tão maravilhosas, né? As nossas relações, a família que a gente monta, os filhos que nos ensinam e que nos dão a oportunidade de ensinar, nos tornam pessoas melhores, as dificuldades, né, nas relações familiares, nas amizades, nas relações profissionais, tudo isso vão moldando o nosso caráter e vão nos tornando pessoas mais fortes, mais maduras. Então, que a gente possa ter sempre esse salmo perto da gente, na nossa cabeça, porque é um salmo de muita força e que relembra sempre a gente que Deus está do nosso lado o tempo todo e provendo tudo aquilo que a gente precisa. Não o que a gente quer,
mas o que a gente precisa. Um abraço a todos, bom dia. Agora, esposa magnânima, fala pra gente o que representa o Salmo 23 para você, que lição que você tem dele, que experiência você tem que o Salmo 23 tenha sido importante para você, que você queira compartilhar com a gente. Oi, tudo bem com vocês? Falar aqui um pouquinho também sobre o Salmo 23, que é um salmo muito famoso, um salmo muito conhecido, né? Se não o mais conhecido. É um salmo que eu aprendi, sei lá, muito pequenininha na escola dominical, né? A gente tinha as tarefas semanais, que eram de decorar versículos para outra semana. E, enfim, é um salmo que eu sei de cor desde pequenininha, então é um salmo muito legal, muito importante e muito especial. E sobre o Salmo 23, né, e a aplicação dele na minha vida, a parte que eu mais gosto não é a parte mais famosa, não é a parte mais... que eu acho que é a parte que todo mundo sabe de cor, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Também gosto dessa parte, é claro, mas a parte que eu mais gosto é a parte que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Alguns de vocês já sabem, né? Se não todos sabem, eu perdi meu pai um pouco precocemente e eu não estava no Brasil, então foi um momento muito difícil para mim, muito, não vou chorar, vou tentar não chorar. E enfim, foi um momento muito difícil para mim e eu acho que se não fosse essa certeza que eu tenho de que Deus está comigo, não importa o que eu esteja passando, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da tribulação. A certeza que eu tenho que Deus, o meu Pai, está comigo, está do meu lado, é isso que me dá força para continuar. É o que me dá força, é o que me traz paz em momentos de angústia. Essa certeza que eu tenho que Deus, o meu Pai, o meu pastor, Ele tá do meu lado, não importa o que eu esteja passando, não importa o tamanho do problema, da situação. A certeza que eu tenho que Deus está comigo é o que faz toda a diferença na minha vida. É isso, eu vou cantar uma música, eu não vou cantar toda para não ficar muito grande, mas vou cantar um pedacinho de uma música que eu aprendi, acho que eu era adolescente, e que praticamente o Salmo 23. O Salmo 23 cantado. Vou cantar a capela, já ia começar. Vou cantar a capela porque Lucas não tá aqui, e eu não sei tocar, então vai a capela mesmo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz andar em verdes pastos, guia-me mansamente em águas de descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Amém. Fiquem com Deus. Um beijo. Pessoal, não resisti, vou tecer alguns comentários aqui, né? Bem, como eu falei para vocês na semana passada, duas coisas me chamaram muita atenção, que são coisas que normalmente não se falam. E vocês me conhecem já, vocês sabem que eu gosto de buscar o contexto histórico, antropológico,
do momento de que o texto foi escrito, para eu tentar visualizar o que o autor tinha visualizado, né? E uma das coisas que me chamaram a atenção tem a ver com a maneira como Davi estava comunicando com a cultura ao redor dele, né? A cultura da Mesopotâmia, da Babilônia, que são elementos parecidos, e que talvez tenha sido um pouco confuso, né? Mas isso é um papo para outro dia, se houver interesse. Mas essa aqui foi uma coisa que me chamou a atenção. Achei um vídeo que mostra pra gente bem o que era. Isso aqui é a ideia de pastos verdejantes, de verdes pastos do Salmo 23. Né? Você lembra, na pregação eu falei que a questão dos verdes pastos é que o cuidado e a proteção do pastor, que o pastor proveria as necessidades das suas ovelhas, né? Por quê? Porque eles viviam numa região de deserto. Esse é o deserto. E que então cabia ao pastor procurar onde estava o pasto. Não é um pasto, não é uma fazenda, não existia fazenda. Lá eles criam ainda hoje as ovelhas aqui. Então, como é que surge esse cotoquinho de mato? É quando chove, e como vocês sabem, o deserto é um lugar frio à noite. Então, quando passa uma brisa úmida, esse deserto aqui é úmido, por conta da brisa da noite, as gotículas molham as pedras ao redor, e isso faz germinar esse matinho. Então, os pastos verdejantes é uma coleção de matinhos desse tipo. Então, o pastor, ele segue atrás, olha aqui, desses arbustos. Olha aqui, tem um verde, um verde, um verde, outro verde, um verde, e a pastora, que é uma mulher, levando as ovelhas, né? Então, esse é o vale verdejante. Então, para encurtar, olha aqui a montanha, não sei se dá para vocês verem, mas essas bolinhas aqui, tem um monte de bolinha, são ovelhas, né? Ainda hoje, eu queria ter aqui, olha a cena, ele vai pegar, não sei se dá para ver, mas ele pega um pedaço de pedra, que você vê que a pedra está úmida, dessas gotículas, né, de chuva e tudo mais. Então, e aí gera esses matinhos. Olha só que matinho bonito. O pastor procura esse matinho para alimentar as suas ovelhas. E o mais interessante que me chamou a atenção é que realmente é uma questão de confiar no pastor que vai prover as suas necessidades. Não é que você vai ter um estoque de bênçãos para o resto da vida. Não é esse o ponto do Salmo, né? A confiança da ovelha é que o pastor vai encontrar o alimento ali, ó, que ele precisa, o matinho que a ovelha precisa para aquele dia, né? Não é uma coisa que vai, não é aquelas fazendas que a gente imagina quando fala em pastos verdejantes. Não é aquela fazenda todo um tapete verde. É isso aqui. E isso nos faz lembrar do deserto, que Deus dava o maná todos os dias, né, para o povo, sustentando o seu povo. Então é um nível de confiança de que Deus, o nosso pastor, vai nos guiar e vai prover aquilo que nós verdadeiramente necessitamos diariamente, né? Que é uma coisa assim que me chamou muita atenção, que me toca. Esses são os insights que me chamaram a atenção, né? O cuidado de Deus que é diário, a confiança que se renova diariamente, né? E sem excessos, sem abusos, sem absurdos, né? Deus sempre foi um Deus simples, né? Enfim. Muito obrigado a cada um de vocês que compartilhou aí, que enviou seus vídeos, né? Obrigado você que está aí assistindo a gente, comentando, compartilhando também as maneiras como Deus falou contigo na sua vida, através da Bíblia, através desse salmo em especial. A nossa oração é que nossa fé continue crescendo, que a nossa confiança em Deus continue crescendo, porque Ele é o nosso pastor.
Ele é o que nos guia, Ele é o que nos comanda, Ele é o que provê as nossas necessidades, né? Minha oração é que a sua semana seja uma semana abençoada, que você realmente confie que Deus está te ajudando, está caminhando contigo. Entrega teu sofrimento, entrega as suas frustrações e as suas alegrias nas mãos de Deus, para Ele se alegrar contigo também, na mesa, né? Que Ele te recebe à mesa. Hoje eu querendo pregar de novo, tá bom? Tenha uma semana muito abençoada, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.